Pronto, gente. Passaram 2 meses. Hoje é dia 2 de agosto, né? São as 4 da tarde. E eu recebi finalmente, depois de todo esse tempo, os resultados do exame do meu DNA para verificar a minha origem. E eu vou compartilhar com vocês a tela dos resultados. Eu confesso que eu não consegui esperar, até porque eu fiz junto ao meu esposo esse exame, esse teste do DNA. Nesse momento ele está fora aqui de Serra Grande e a gente compartilhou à distância os resultados. Então hoje venho aqui compartilhar nesse vídeo. Mas não vai ser a primeira vez, né, que eu vou assistir aos resultados, né? Então, mas ainda mesmo assim eu fico muito surpreendida do resultado. Então já sei, mas vamos lá ver juntos, né, como foi, né? Quais informações saíram desse teste, né? Confesso que a gente fez várias apostas com meu esposo, com Tiba, e tudo que eu tinha sentido a nível intuitivo sobre as minhas origens foram comprovadas nesse resultado e mais, na verdade, né, surgiram ainda mais informações que realmente não me esperava. Isso foi bastante chocante para mim. Isso me animou ainda mais para pesquisar mais a fundo sobre a minha ancestralidade, né, de toda essa história. Então, bora lá, eu vou compartilhar aqui a tela agora. Isso, só um momentinho. Pronto. Pronto, bora lá. Pronto para explorar as etnicidades de Marcela? Bora. Italiana. E aqui tá claríssimo para mim. E agora? Oeste asiática. 15,8%. 11,5% judia, iraniana, do Iraque, iraquiana, Mizrahi. E 7,4% do Oriente Médio. Mais 3 etnicidades, 6,1%. Pronto, aqui vai mostrando as áreas né, de origem do meu DNA e mostra Itália, que é 59,2%, Oeste Asiática, então é nessa área aqui, que era chamada antigamente Pérsia, né, e que hoje é identificada como Iraque, Irã, né, Síria, Líbano, né, dessa parte. 11,5% judia, Mizrahi, que é a etnia, né, desse grupo judeu, iraniana, iraquiana, então desse lugar, do Iraque e do Irã. E 7,4% Oriente Médio, então Egito, vai até a Arábia Saudita, vai até a Turquia também, né? Então, essa parte aqui, no Oriente Médio, e 3 etnicidades a mais. E eu quero ver um pouquinho mais. Vamos ver. Composição genética completa. Vamos ver. Então, composição genética completa. Europa.
Então, em geral, Europa tem os 65,3, ou seja, italiana 59,2, grega e sul-italiana 3,2%, norte-europeia e Europa Ocidental, ou seja, França. Eu não tinha fixado nisso a primeira vez que eu vi. França e Bélgio. França, Bélgio, nessa parte, Espanha. E da Espanha eu sabia porque os meus trisavós são espanhóis, né? São da Espanha e sobrenome é Sánchez, né? Disso eu sabia, mas de França, Bélgio, não sabia. República Tcheca. E tem uma percentagem de judeu askenazita, que é essa parte de Ucrânia, Romania, Sérvia, Bulgária, ou seja, os ciganos de lá, né? O que eu sei dessa etnia aqui, desse grupo do judeu askenazita, é que eles pertenciam, né, na parte do oeste asiático e eles fugiram por causa das, como dizer, das persecuções, né? Foram perseguidos, fugiram né, na Europa, na parte ocidental da Europa, do norte da Europa também, e chegaram nesse lugar, né, morando na Alemanha até, França, Alemanha, e eles misturaram o idioma deles, que misturaram o hebreu com o idioma local, né? Ásia, eu tenho 27,3% de Ásia Ocidental, Oeste Asiática, então seria Iraque, Irã, Geórgia, Turquia, Israel, que já entra no Oriente Médio, e essa parte judia, né, que é mais específica do Irã e do Iraque, e Oriente Médio, que é 7,4, né, que é Egito, chega até Eritreia, Egito, Israel, Líbano, Síria, né? Então, digamos que essa parte da Ásia, Oriente Médio, no total, pega um 35%, né? Então, 35% do meu DNA pertence à Ásia Ocidental e Oriente Médio. Então, desses grupos, desses povos árabes, né? De origem árabe, islâmica, né? E tem uma pequena percentagem aí do norte da Europa, França, Espanha, tem essa parte Ucrânia, Bulgária, e depois tem o sul da Itália, que eu já sabia, porque é tanto da parte paterna, materna, a minha família vem do sul, do Mediterrâneo, né? Grega, e claro que a gente tem essa raiz também grega. E é isso que compõe o meu DNA, né? Para mim foi bastante assim chocante, né? Porque eu sempre senti muito forte isso, né? Nas minhas origens, né? Quando olho aqui agora para o meu DNA é forte porque eu vejo assim, eu tenho uma percepção de quanto, né, a minha ancestralidade se moveu, viajou, foram viajantes mesmo, né? Porque tem uma mistura muito grande desses lugares, sobretudo, né? Que vem, digamos, né, perto da Índia, nessa área da Afeganistão, né, Irã, e depois, né, aqui nessa área. Então, dá para perceber nessa percentagem do 35% que talvez a minha ancestralidade viajou muito, meus familiares aí na época se moveram, eram nômades, né, mesmo,
se moveram muito. E aí chegaram na Europa, eu acredito, né, pela história que eu sei, porque já há um tempo que eu fico muito curiosa, interessada de ler, né, também as histórias dos ciganos, né, e tudo mais. E dá para perceber que depois eles, quando chegaram na Europa e por fim na Itália, eles ficaram mais estáveis, né? Enraizaram mais, digamos, né? E para mim muito forte, porque hoje na minha vida eu sinto isso, né? Eu nasci e cresci na Itália, mas eu nunca me senti assim fortemente italiana, né? Mesmo que minhas raízes são de lá também, mas eu sempre me senti assim uma alma muito inquieta, né? Tanto que eu viajei muito na minha vida, porque eu levei comigo muito essa sensação, esse sentimento de não pertencimento, né? Que foi uma das causas que me levou também a viajar e me trabalhar como ser humano, né? Então foi muito revelador esse exame, né? Esses resultados, né? E hoje eu saí da Itália, né? E vim morar aqui no Brasil, numa outra terra que me acolheu, realmente foi muito acolhedor esse país para mim, porque na Itália realmente eu me sentia muito oprimida, né, a nível cultural, né, sociocultural e político pela situação, né, de lá, e realmente eu senti que eu precisava sair de lá, né. Mas enfim, poderia assim falar muitas coisas sobre o que mexeu em mim, né, e de como, né, as informações que já vinha trabalhando dentro de mim, né, como reverberaram e como se conectaram com esses resultados aqui, né? Foi muito impactante, realmente. E isso, e outra coisa muito interessante que oferece esse exame aqui, que ele como dizer, ele comparte com vocês as correspondências de DNA, ou seja, pessoas que compartem, que têm familiaridade com o teu DNA, que podem ser possíveis parentes, né? Então eu fui lá, né, e encontrei vários parentes que moram nos Estados Unidos, como a gente pode ver, Paula Lentini, que é o parente mais próximo para mim, que o Maioritagem encontrou, que mesmo assim é longe também, porque ela tem um DNA compartilhado de 1,7%, né? Então, né? Ou seja, é a filha, talvez, como poderia ser? Da filha do irmão do meu avô, do meu bisavô, algo assim. Então, é um pouco longe, né? Mas ela tem essa percentagem de DNA compartilhado. E aí tem aqui a possibilidade de você rever a correspondência do DNA e ver a árvore de Paula Lentini, nesse caso, para ver como ela se posiciona na minha árvore genealógica, onde está localizada. Só que aqui eu não consigo ver porque é apagamento esse outro serviço, né, de ver a árvore dela. Mas eu acho que talvez eu vou fazer, né? Depois tem essas outras pessoas, aqui não tem foto, né? Michael Betts, Estados Unidos, Maristella Ciancio, Itália, né? Então, tem vários, mas esses já são bem longe, né? 0,7, 0,8, 0,9, né? Então, são bem longe. Mas a maioria que eu vi, porque tem vários aqui, ó. Olha, né? Tem várias páginas. Pelo que eu vi, todos moram. Ó, tem um da Alemanha. Moram nos Estados Unidos, Alemanha e França. E Espanha também. Desses parentes que eu já fiquei vendo, né? E uma coisa interessante também que eu trabalho com Theta Healing, né? É uma das ferramentas que eu utilizo no meu trabalho terapêutico. E eu participei algum tempo atrás num curso chamado Relações Mundiais, né?
que é para a gente fazer um trabalho sobre crenças, preconceitos que a gente tem sobre culturas, nacionalidades, né, sobre partes do mundo, né? E nossa, eu acho que eu nunca vou esquecer aquele curso na minha vida, porque foi muito forte. Eu me lembro que tinha uma mulher nesse grupo durante o curso que ela era assim, uma mulher bem alta, grandona, assim, com estrutura grande do corpo, loira, com cabelos compridos, olhos claros, com uma fisionomia assim de uma cara bem quadrada assim. E eu me lembrei que eu tinha uma rejeição muito grande com ela, eu não sabia do porquê, né? A gente fez um círculo de abertura para esse curso, né? Bem no começo, primeiro dia. E ela estava na minha frente. E, cara, eu sentia uma rejeição, uma resistência com essa mulher, mesmo que eu não conhecia ela, mas era muito forte. Então, né, já entrando nesse círculo, a gente já tinha aberto o campo, né, para a gente trabalhar essa temática. E teve um momento bem no final do curso, que a gente caminhava solto assim no espaço, e os terapeutas falaram assim: agora, quando bater as palmas da mão, você vai fazer um atendimento, vai trocar um atendimento com a pessoa que você encontrar na sua frente, vai ser o último atendimento desse curso. Eu comecei assim, a sentir uma coisa muito forte no meu corpo, sabe? Como um medo. Aí eu controlava onde que estava essa mulher loira para eu não ficar perto dela, entendeu? Aí aconteceu que aí depois bateram as palmas, eu não me dei conta onde ela estava, e aí estava tipo na minha frente já. E eu olhei para ela, ela me olhou e a gente entendeu que também ela não queria fazer essa troca comigo. Aí pensei, poxa, né? O criador é muito inteligente, muito sábio. Aí a gente fez essa troca, né? Sentamos uma na frente da outra e ela falou: o que que você quer trabalhar? Qual é a tua questão? Eu falei: olha, eu sinto algo muito forte, né? Eu sinto uma rejeição muito grande para os alemãos, para as pessoas que vêm da Alemanha. E eu perguntei, fez a mesma pergunta para ela, né? E ela falou: eu tenho uma questão com ciganos. Eu tava assim, com brincos, assim como eu normalmente visto, né? Com brincos, coisas, no cabelo, com a minha presença, né? E ela assim, aí ficamos um tempo nos olhando. E ela começou a olhar meus brincos, me lembro, e falou para mim: mas você é muito bonita, assim, com esses brincos, né? Eu normalmente não gosto dessas coisas, mas em você fica muito bonito isso, né? Como que ela começou a se abrir um pouquinho mais. E aí começamos a trocar. E foi uma das sessões que eu recebi na minha vida mais incrível. Realmente, foi uma cura incrível e uma conexão muito profunda com essa pessoa dentro do trabalho de terapia. Ou seja, ela era a melhor pessoa com que eu pude trabalhar naquele momento, dentro daquela experiência, né? E eu acredito que também eu fui para ela, porque também quando eu atendi ela foi muito forte, o que saiu durante, né, a sessão. Então, para dizer, às vezes a gente não sabe exatamente, né? Não tem essas informações mais claras, como, por exemplo, eu recebi agora do teste do resultado do DNA, mas a gente intuitivamente, a gente sente coisas. A gente tem essas informações a nível inconsciente e que a gente vivencia e começa a entrar em contato através de crenças, de sensações, né? Talvez abertura, apoio, ou rejeição, resistência, ódio, raiva, né? E isso é muito significativo porque são todas informações que são disponíveis para a gente poder aprofundar isso e trabalhar, né? Então, é isso. Eu não vou contar agora toda a parte mais histórica, né? Também desses lugares, né? Que eu encontrei aqui no meu DNA. Mas a gente pode saber, né? Que, por exemplo, a questão na Alemanha, por exemplo, né?
que teve na Segunda Guerra Mundial, né, com os campos de perseguição nazista, né, que foram deportados, né, e morreram lá, né, muitos judeus, né, e entre eles, dentro desse grupo também muitos ciganos e muçulmanos, né. Então isso é muito forte e desde criança eu sinto essa rejeição com o povo de lá da Alemanha, e uma grande aproximação mesmo por lugares como Egito, como Israel, ou como Marrocos também. Eu me lembro, viajei para o Marrocos uma vez e eu estava assim com um véu, né? Porque aí na cultura precisam vestir as mulheres, né? Se cobrir. E também pela questão do calor, né? Muito quente lá. E eu me lembro que uma vez, na verdade mais de uma vez aconteceu, mas uma vez específica, tinha uma pessoa lá que estava fazendo esse recorrido aí no deserto e uma pessoa começou a me falar num idioma muito estranho. Eu falei, epa, calma, que isso, né? Em inglês. E ele começou a me falar em francês. Eu falei, não falo francês, tento falar em inglês. E no final ele me contou que ele achava que era uma mulher, uma berbera do deserto, né? Ele começou a me falar o idioma de lá, do berber, né? E ele me fazia gestos, né? E me dizia, assim, pelo que eu tinha entendido, que essa parte do meu rosto tinha, assim, fisionomia, alinhamentos da parte dos berberes do deserto, né? Daquela área do Marrocos, do Saara, né? Do deserto. E isso foi em 2012, algo assim, né? Mas eu senti que foi uma viagem muito forte para mim. Eu não senti muito apoio lá, eu não me senti muito confortável, pelo contrário, passei momentos muito fortes a nível emocional, sem motivações específicas, mas não fiquei muito tranquila nesse lugar quando viajei, né? Teve momentos muito bonitos, mas a maioria dos momentos foi difícil para mim estar lá. E hoje, assim, hoje sinto essa pesquisa que já estou acompanhando há muitos anos sobre a minha ancestralidade como um chamado para eu poder honrar, né, os meus antepassados de uma forma que talvez nunca fizeram, né? Porque muitas informações da minha família foram perdidas, né, sobretudo na parte da minha linhagem paterna, né? Muita fuga, pessoas que fugiram, né? Então, né, sinto que é assim, é um trabalho que vale a pena fazer, né? Como forma de a gente fazer as pazes, né, com esses pedaços da nossa ancestralidade, com essas partes que ficaram perdidas mesmo, né? Como uma forma da gente reintegrar essa parte, né, do nosso histórico familiar de uma forma mais harmoniosa, mais pacífica dentro de nós, né? Então é isso, gente, né? Eu agradeço muito por ter me acompanhado nessa aventura e eu recomendo muito fazer esse exame do DNA. Nesse vídeo, no começo do vídeo, eu já tinha deixado o link, mas eu vou escrever embaixo. E se vocês quiserem comentar, sejam bem-vindos também. Se tiver com curiosidade, aprofundar mais alguma coisa, ou pergunta sobre isso também, estou disponível, ok? É isso, muito grata e até a próxima.